Irmão, se nós temos uma coisa como Ministério Mevan, nós temos uma coisa muito importante. Nós não somos aqueles de ferir a rocha. Nós não somos, irmãos. Deus falou uma coisa a Moisés: fala a rocha. E ele falou a rocha a um instante. E no outro instante ele feriu a rocha. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Ministério Mevan, nós também, como eu, pastor Bruno, pastor Douglas, os pastores do Mevan, aqui nós jamais, irmão, vamos ferir a rocha por causa do povo. Jamais, irmãos. E o nosso cuidado, né, como ministério nacional, internacional, como ministério aqui, congregação local, nós trabalhamos assim, irmãos. Isso aqui é a nossa vida, o nosso alimento. Terça-feira o pastor Lucas esteve aqui na sala de oração, né, falando sobre fé. Hoje nós estamos aqui tentando dar uma aula. Irmãos, não tô satisfeito. Não... É a palavra de Deus, irmãos. Nós não temos mais do que isso para dar. Não adianta que a gente não vai ferir a rocha por causa do povo. Não, mas o povo está insatisfeito, mas o povo quer mais. Eu acho que a palavra de Deus é suficiente. Eu acho, não, tenho certeza. Por quê? Porque eu acho que eu já estou em algum lugar aqui que é fora do estudo. Mas deixa eu só dar uma pincelada. Moisés, o povo queria água. E Deus falou, fala a rocha. Ele falou, saiu aquela água. E o povo, ó, tomando de torneirinha, né? Chega mais lá na frente, o que o povo faz? O povo quer água, o povo quer água, está todo mundo desesperado, nós vamos voltar para o Egito. Moisés está olhando para o povo desesperado, querendo água. E Moisés está olhando para a rocha. Moisés vai lá e fere a rocha. Por causa do povo. Porque o povo queria água. Se nós estamos sem água, irmãos, nós vamos ficar até papai mandar. Mas nós não vamos ferir a rocha. Assim é que nós trabalhamos. Amém, queridos? Então o pastor está lá. Eles estão se reunindo justamente para isso, para um destino, né? De tempos em tempos nós vamos tomando direções que o Senhor vai liberando. A visão de Deus, ela é progressiva. Então Deus vai liberando. E graças a Deus se reuniram ontem à noite. E foi bem eficaz, bem interessante a reunião lá. Irmãos, e outra coisa que eu queria falar, ele não está aqui, mas não é porque eu sou irmão de sangue, não. É porque eu sempre honrei os meus pastores. Nós precisamos aprender a liberar ele, irmãos, para aquilo que o Senhor tem. O pastor não veio, não vai, eu também não vou. Então você segue a homens e não a Deus. Amém, irmãos? Deus vai fazer, irmãos. Eu falava com alguns aqui no final de uma aula lá fora. Eu não sei porque eu estou falando isso, mas Deus sabe. E a gente muitas vezes fica sentado na expectativa e olhando, e o pastor não está, e o fulano não está, e o pastor, mas aquele também não está, e aquele ali. Irmãos, como diz lá no Rio, é nós na fita. Se o pastor está viajando, tem outro pastor que não está também, está, sei lá, está em missão, está fazendo alguma coisa, irmão. Sabe o que Deus está falando para você? Ei, toma vergonha, você que é para se levantar. Toma o cajado. Mas nós ficamos o quê? Esperando os pastores. Amanhã, irmão, essa casa vai precisar de muitos pastores. Escuta o que eu estou te falando. E quem é? Se você está escondido. Amém ou não? Glória a Deus. Então nós precisamos, irmãos, aprender a liberar e entender os tempos, discernir os tempos daquilo que o Senhor está fazendo. Amém? Então vamos lá, rapidamente. Aquela questão do pecado que está lá, pecado é uma expressão idiomática, irmãos. Eu tinha falado até para a irmã que nos perguntou, mas é uma força, quase uma figura de linguagem, uma força na expressão, né? Por ter entregue Jesus, ele vai ter o pecado maior. Judas, falando a Pilatos teria um pecado menor do que o outro que entregou, ou aqueles que estavam no sinédrio. E existem outras expressões na Bíblia também que falam sobre isso. Isso é uma expressão idiomática, isso significa é do idioma. Isso é uma questão, irmãos. Não existe um pecado maior, um pecado menor para Deus. Diante de Deus, todos vamos sentar no banco do réu, e ali nós vamos ser julgados. O que acontece, como eu falei, é para a terra. A consequência, sim, é bem diferente. Amém? É claro que um cara que matou uma pessoa, outro que matou 20,
O que matou 20, obviamente, vai ter uma condenação muito maior daquele que matou um. Amém? Mas para Deus só tem um destino: condenação eterna. Acabou, se não se arrepender. Amém? Então Deus não vai. Agora, para a salvação, nós temos o galardão, né, irmãos? E aí nós podemos sim amontoar algumas coisas a mais, né? Agora, para a condenação, fez, como eu falei em Apocalipse, o mentiroso, o homicida, eles estão no mesmo pé de igualdade. Amém? Mesmo pé de igualdade. Se você não falar amém, eu estou contigo, eu vou parar, hein? Glória a Deus, eu preciso de receptibilidade. Glória a Deus, eu funciono assim. Se você, eu falo, está no mundo da lua, então eu vou ter que parar. Aleluia. Então, irmãos, isso é uma questão, a gente chama isso de expressão idiomática, uma força. Até porque a transliteração da Bíblia, isso significa que quando a Bíblia ela foi traduzida, nós temos a Septuaginta, nós temos a Vulgata, nós temos o grego e nós temos o hebraico, a antiga aliança grego e o novo hebraico. Quando isso foi sendo transferido, deixa eu dizer uma coisa para você, irmãos, no português o negócio ficou difícil, como diz o assembleano, ficou estreito o negócio. Por quê, irmãos? Porque o hebraico ele é muito rico. Às vezes uma palavra ou uma letra no hebraico significa talvez 3, 4 para a nossa. Na verdade o português ele não consegue, sabe, descrever aquilo que o hebraico está transferindo. Nós vamos ver isso aqui nessa aula hoje, algumas coisas. Amém? Então é apenas uma expressão idiomática. Não existe que o cara vai ter ele teve um pecado maior. Isso não existe para Deus. Amém? Pecado está todos em pé de igualdade. Existem consequências. E isso obviamente é bem diferente. Vai ter consequências maiores? Claro que vai, do que outros que... Mas agora, quando se diz em condenação, todos também vão ser condenados na mesma instância. Mesmo que na terra eles tiveram consequências diferentes. Amém, irmãos? Glória a Deus. Podemos começar, irmãos? Deixa eu dizer uma coisa para você. Quando nós falamos de trindade, nós vamos falar sobre a trindade hoje. Aí você fala, pastor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu acho que é a aula mais difícil, irmão. Aleluia. Eu não sei por onde começar aqui, mas vai dar certo. Diga amém. Porque quando a gente não sabe onde começar, Deus sabe. É Deus que começa. Vai se acostumando. Glória a Deus. Amém, pastor? Irmãos, quando nós falamos de trindade, eu não comecei, tá? Quando nós falamos de trindade, nós falamos de algo complicado. Por quê, irmãos? Porque Deus é eterno, ilimitado. E nós viemos no meio dessa eternidade de Deus, nós aparecemos, começamos uma vidinha. Como a gente vai explicar, irmãos, o que é uma trindade? O que é o Pai, o que é o Filho, o que é o Espírito Santo? Amém? Mas vai dar certo. Glória a Deus. Vamos tentar lá. Pai, seja conosco, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia, Evangelho de Mateus 28. Você já abriu aí, né? 18, porque nós vamos falar sobre aquela questão do batismo, onde refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém? Então diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, irmãos, Pai, Filho e Espírito Santo existem, são reais. Está aqui para nós. Houve até uma pergunta na questão do batismo, né? Nós respondemos aqui essa pergunta. Quando nós vamos para o grego, no grego, o original grego, não é o aportuguesado, o original grego vai dizer as 3 expressões no grego. Patros, que é pai, vai dizer huios, que é filho, e vai dizer Espírito Santo, que é raio pneumatos. Os 3 está falando o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque há uma vertente de pensamento, de pensadores que vão dizer que o Pai, o Filho e o Espírito Santo entrou na Bíblia, ou entrou no cristianismo após o concílio de Niceia ou o concílio de Constantinopla, aonde foi colocado o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas isso não é verdade. Isso saiu dos lábios de Jesus.
Jesus disse que o batismo, toda a autoridade me foi dada, portanto ide e fazei discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por quê? Porque o original grego nos respalda para dizer isso. Amém? Então, quando nós olhamos para Pai, Filho e Espírito Santo, nós estamos olhando para 3 pessoas distintas. Por isso, Trindade. Primeira coisa que eu queria falar para você, Deuteronômio 29:29, vai dizer que as coisas reveladas são para o homem, e as coisas que Deus guardou, que Deus não revelou aos homens, isso é para ele. Então Deuteronômio 29:29 vai dizer que Deus, ele revelou algumas coisas, e essas coisas são para conhecimento do homem, para que chegasse ao coração do homem. Porém, existem coisas que Deus guardou. Existe Deus, irmão, se você olhar a Bíblia e todo o contexto da Bíblia, já é difícil a gente dilacerar isso aqui. Imagina se Deus descarregasse tudo que Ele tem. Ele guardou coisas que não foram reveladas ao coração do homem. Então você já viu o tamanho do seu Deus, né? Aleluia, glória a Deus. Então, irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. A teologia, ela não explica Deus. Deus, logia, estudo de Deus, é uma prévia, é algo que pode nos nortear, é algo que pode nos dar uma noção. Mas a teologia nunca vai falar a respeito de Deus na sua integridade, nunca vai falar de Deus na sua totalidade, na sua plenitude. Por quê? Porque não se explica Deus, irmãos. Por isso que nós falamos muito para os crentes: ei, tenha experiência com Deus. Porque nós lemos aqui, nós estudamos aqui, mas a experiência que vai te dar um pouquinho mais da natureza de Deus, de conhecer a Deus verdadeiramente. Amém, queridos? Então, a Bíblia, ela fala sobre Deus. A teologia, ela tenta explicar Deus, ela nos dá um norte, ela nos ajuda sim. Porém, irmãos, ela não consegue, na sua totalidade, falar a respeito de Deus. Amém? Quando nós falamos da Trindade, irmãos, a Trindade é uma palavra que não está na Bíblia. Pastor, então por que Trindade? Vem do Deus Trino. Mas assim como outros nomes, né, não estão na Bíblia, onisciente, onipotente, não está na Bíblia. Você sabia o que não está na Bíblia também? Bíblia. Tu já leu Bíblia na Bíblia? Aleluia. E por que Trindade tem que estar na Bíblia? Aí a guerra, irmãos, dos teólogos. Eu já entrei muito em guerra de teologia. Não, porque Trindade não existe, Trindade não pode, Trindade isso, nem na Bíblia está. Mas nem a palavra Bíblia, a Bíblia no hebraico significa biblios, que significa biblioteca. Você achava que Bíblia era o quê? Algo soltando fogo, né, irmãos? No hebraico significa biblios, que é biblioteca. Uma coleção de livros. Amém? Então a palavra Trindade, irmãos, ela não está na Bíblia. Nós não vamos ver, assim como nós não vemos Bíblia, não vemos a ascensão de Cristo. A epígrafe do texto às vezes diz a ascensão, mas a Bíblia não diz sobre a ascensão. A Bíblia não diz onisciente, onipotente, muitos nomes. Por quê? Porque nós não vivemos de nomenclatura, nós vivemos de fatos, e damos um nome ao fato que ocorreu. Se o fato ele é onisciente, então é onisciente. Por quê? Porque nós conhecemos o fato que ele é assim, então nós demos um nome. Amém? Não necessariamente isso precisa estar na Bíblia. Amém? Uma outra coisa, querido, nós não acreditamos, quando nós falamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eu preciso ir bem devagar com você, porque é bem pontuado. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, nós falamos em três que se uniu e eles são um. Então a Bíblia vai dizer, quando nós mencionamos aqui Pai, Filho e Espírito Santo, a Bíblia está separando 3 pessoas distintas, mas que eles são o quê? Um. Amém? Então nós falamos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Todos têm a essência do próprio Deus. Amém? Isso não foi muito falado na antiga aliança, até porque eles não se manifestaram totalmente. Havia algumas manifestações temporárias, mas não permanentes. Até porque os costumes
das nações vizinhas a Israel e das outras nações, e até mesmo às vezes de Israel. Você lembra de Raquel que pegou o ídolo do seu pai? Então tinha muitas nações politeístas, que adoravam muitos deuses. E isso significa, se eles fossem falar de trindade naquela época, eles iam falar que Israel estava adorando 3 deuses. Então não se falava muito em trindade, não tinha nem essa nomenclatura. Isso veio mais tarde, para configurar aquilo que eu falei, um fato. Amém? Então se é fato, é fato. Então vamos dar um nome a esse fato. São 3, então é trindade, o Deus trino. Amém? Mas por ser um tempo muito politeísta, de adoração a muitos deuses, o que aconteceu? Não se usava esse nome, e esse nome não era corriqueiro no meio do povo, tá? Quando nós falamos trindade, são 3 em 1, nós não acreditamos obviamente em 3 deuses. Amém, irmãos? Nós acreditamos em um. Mas como assim, pastor? São 3. Vamos tentar entender aqui de uma forma clara. A gente está começando, eu preciso ser bem didático hoje. Amém? Você está vendo essa água aqui? Quantos estão vendo? Amém? Se eu pegar essa água, é o exemplo que eu sempre dou nessa aula. Se eu pegar essa água, eu colocar uma água quente aqui fervendo, ela vai começar a evaporar. Vem comigo, ela vai evaporar. Se eu pegar e jogar uma pedra de gelo, eu vou ter gasoso, líquido e sólido. Isso significa o Pai, o Filho e o Espírito Santo, simbolizando que o vapor é o Espírito, simbolizando que a água no seu estado normal é Deus, e simbolizando que a pedra de gelo é o que encarnou, que é Cristo. Amém? Porém, os 3 têm a mesma essência, que é o que? A água. Isso é a trindade. O que a mente humana talvez não consegue explicar, mas isso é a trindade. Eles são 3 em 1, como se fosse o estado líquido, gasoso e sólido. Amém? O tempo, como nós explicamos o tempo? Presente, passado e futuro. 3. E às vezes nos perdemos no tempo. Então nós podemos pegar o tempo, que é uma coisa só que se divide em 3. Amém? Por quê? Porque quando nós falamos da trindade, eles são 3 pessoas distintas, 3 pessoas diferentes. Essas pessoas, elas são as mesmas na essência, mas diferentes na personalidade. Amém? Então, quando eu pego o vapor, quando eu pego o estado líquido normal, e quando eu pego a solidificação, gelo, eu estou dizendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são a mesma essência, porém pessoas distintas, porém personalidades diferentes, porém em tudo que eles têm diferente, distintos, eles não conseguem se chocar. Imagina que nós vamos pegar agora 3 pessoas que são sócios de uma empresa. O que acontece, irmãos? Alguém falou em problema. Existe, irmão, muito problema em sociedade. Cada um quer uma coisa. Aí fica igual o cabo de guerra, cada um puxa para um lado, sim ou não? Não, pastor, minha sociedade nem é assim não, graças a Deus. Você é um ícone no meio de todos. Isso não existe na Trindade. Eles caminham em harmonia, personalidades diferentes. Eu posso falar que exercem funções diferentes, porém eles estão no mesmo propósito, no mesmo caminho, na mesma rota, no mesmo foco. Amém? Então, pessoas distintas, personalidades diferentes, porém a mesma essência. Então, no meio disso tudo, nós não temos como configurar que eles se chocam no pensamento, na ideia e etc. Tanto que lá no livro de João, no Evangelho de João, Jesus falava: eu sou um com o Pai. Ele era um com o Pai. Ele não fazia nada que do céu não recebesse, do que o Pai não falasse. Isso significa, havia uma koinonia, uma comunhão 100% entre eles. Havia, não há. Amém, queridos? Glória a Deus.
Irmãos, quando nós pegamos, por exemplo, até a matemática, 1 mais 1 dá 3. Então você pega um número, um outro número, que vai dar o quê? 3, mas o 3 é um número só. É mais ou menos essa loucura aí. Amém? Glória a Deus. Estou tentando te explicar na prática para você, ó. 1 mais 1, 3, um número só, que simboliza 3 unidades. É como eu pegar esse copo aqui e colocar dentro dele 3 dados. Dentro aqui vai ter 3 unidades, mas eles são os mesmos, tudo é um dado, eles estão o que? Em unidade, eles são um só. Amém, queridos? É a mesma coisa o numeral. A matemática explica a Deus, muitas coisas explicam a Deus. A própria substância, a ciência explica a Deus. Amém? Os cientistas estão cansando de explicar a Deus, irmão, explicar coisas. Isaac Newton foi um homem que, na verdade, quando ele descobriu a lei da gravidade, a Bíblia já falava sobre a lei da gravidade há muitos anos. Amém? Então, a própria natureza explica a Deus. Abra sua Bíblia em João 15. Projeta aí para mim, João 15, 16. Todos eles trabalham em favor do homem, em sincronia. João 15, 16. Vós não me conhecestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quando perdides ao meu nome, ele vos conceda. Irmãos, quando nós falamos em oração, estamos orando ao Pai, tudo que perdides ao Pai, ele vos conceda. Há uma grande diferença quando nós vamos falar um pouco aqui de Deus, vamos falar um pouco do Espírito Santo e vamos falar um pouco de Jesus. E quando nós falamos dessa trindade, nós muitas vezes temos até dúvida para orar, como nós devemos orar, quem nós devemos orar, como nós devemos fazer. Eles são um, eles estão em unidade, porém 3 pessoas distintas, cada um exercendo a sua função. Deus, ele se revelou ao homem, ele veio, na antiga aliança, se apresentou, criou todas as coisas. Logo depois, Jesus inaugurou um tempo de graça, se materializou, encarnou e veio à terra, subindo ao assunto aos céus, enviou outro Consolador, o Espírito Santo, para estar conosco, que veio habitar dentro de nós. Então você vai ver funções diferentes. Deus na criação, Deus se manifestando num todo, Jesus vindo à terra para resgatar o homem, como nós falamos na aula passada, se apresentando à terra, inaugurando um novo tempo com o homem, e o Espírito Santo aqui sendo o consolador, o direcionador, como a Bíblia diz, ele testificaria o caminho, aquele que está dentro de nós. E muitas vezes até na questão da oração, como nós devemos orar, como nós devemos fazer. Irmãos, Benerrim escreveu um livro, Bom Dia Espírito Santo. Esse livro foi campeão de vendas, vendeu muito, ele falando sobre a relação do homem com o Espírito Santo que está conosco hoje. Então nós temos hoje, irmãos, algumas linguagens falando a respeito dessa questão de como nos relacionarmos com a Trindade. Como devemos nos relacionar com Deus, como devemos nos relacionar com o Espírito Santo e como devemos nos relacionar com Jesus. Irmãos, aquele que veio para morrer por nós foi Jesus. A Bíblia diz que só há um intermediário entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O que nos liga hoje a Deus foi a morte vicária substituta de Jesus Cristo. Por isso, quando o próprio Jesus disse: quando fordes orar, orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele nos ensinou a orar. Mais para frente ele disse: tudo que perdis em meu nome. Então, unindo a oração do Pai Nosso com a oração que Jesus nos ensinou, tudo que pedires em meu nome, orando ao Pai, vos concedo. Isso significa que a nossa oração é direcionada a Cristo, porque Ele que fez o resgate, Ele que tomou as nossas vidas novamente. Quem morreu na cruz não foi Deus Pai, quem morreu na cruz não foi o Espírito Santo. Por mais que Deus Pai, vamos tentar lá, chegar lá, irmãos. Quando a gente fala que Deus encarnou, irmãos, vamos começar a botar as dúvidas aqui no negócio.
Deus encarnou. Foi Deus Pai que encarnou, irmão? Será que Deus Pai tomou a forma de carne? Não foi Deus Pai que encarnou, foi Deus Filho. Porque Ele já estava desde o princípio de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que o Cordeiro ele morreu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque dentro da onisciência, eu já estou entrando aqui, irmãos, eu vou andar, eu não consigo ficar parado nesse negócio aqui não. Quando nós falamos da onisciência de Deus, Deus é onisciente. A presciência de Deus, e falando um pouquinho da aula passada, a gente vai, olha como é que as coisas são gostosas, vai juntar. Calvino dizia que o homem, ele foi decretado a queda, e ele foi decretado a sua perdição. Então, antes de tudo, Deus decretou quem ia se perder e quem ia se salvar. Oh, que isso, Chu? Como? Na minha configuração não entra isso, é impossível. Mas, preste atenção, a presciência de Deus sabia que Adão ia cair. Óbvio. A onisciência de Deus alcançava a queda de Adão, sim. A presciência de Deus, antes de sermos gerados, já dizia que nós estaríamos talvez pecando aqui ou acolá. Mas não é por causa disso que Ele faz uma pré-julgamento e diz: você já está condenado. Não, jamais. Deixa eu bater um pouquinho mais em Calvino. Já é outra aula, irmão, esquece a aula passada. A aula passada eu fiz carinho nele, agora mas eu já estou falando de Deus, tá? Já estamos dentro da Trindade. Já falei de onisciência, a gente vai chegar lá. Presciência, a presciência de Deus está dizendo: Adão vai cair. Fez Adão, está lá bonitinho, está dentro do Éden, botou nome nos animaizinhos, está lá, fazer uma disjuntora, opa, oh, Adão, olha, maravilha, glória a Deus, pá, tá. Deus fala: mas tu vai cair, cara. Já estou vendo. Por quê? Porque a presciência de Deus já dizia que ele ia cair, sabia que ele ia cair, mas não é por causa disso que ele determinou a perdição de Adão. Antes de ele cair, ele fala: não, esse cara aqui eu já decreto a perdição dele. Não tem como, impossível. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, quando nós estamos falando da oração, a quem orar, a como fazer, falei aqui na aula de batismo que nós batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Sim ou não? Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso é batismo, porque assim Jesus disse. Mas quando o nosso devocional e oração é a Jesus Cristo: Pai, em o nome de Jesus, e não é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não, está errado. É Pai. Lembra que ele disse: quando fordes orar, orai, Pai nosso que estás nos céus. Ele não está dizendo para você pedir ao Pai, ele está dizendo para você se referir ao Pai pedindo ao Filho. Ele está dizendo para aquele que vai intermediar a sua oração é o Filho. Então, Pai, você vai acabar pedindo Pai, pedindo ao Pai por intermédio do Filho, melhor dizendo. Amém? Pai, em o nome de Jesus. Pai, em o nome de Jesus. O livro do Benihim, Bom Dia Espírito Santo, foi um excelente livro, explodiu. Só com aquele livro ele ganhou 7 milhões de reais. Você sabia disso? Só com aquele livro, Bom Dia Espírito Santo. Porque um dia foram entrevistar Benihim e falaram assim: aonde estão os 3 milhões que você ganhou? E fez assim. Ele falou: os 3 milhões você está perguntando? Por que você não pergunta aonde estão os outros 7 milhões que só um livro meu me deu? Aí o repórter ficou assim, ó. Por quê? Porque o livro explodiu. Mas era uma fase da igreja, que a igreja descortinou um pouco para a igreja o Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus subiu ao assunto aos céus, e agora o Espírito Santo está em nós. Mas a nossa oração continua não sendo ao Espírito Santo. Por quê? Porque o Espírito Santo já tem uma função em nós. Ele geme com gemidos inexprimíveis. Ele vem ao homem e ele convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Irmão, já fui para trás, fui para frente, mas a gente vai dar certo. Aleluia.
Então convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Essa é a função dele. A função dele é trabalhar em nós. A função dele é apontar Cristo. Está no Evangelho de João. Ele vai testificar o caminho. Esse caminho é Jesus. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Mas quando fordes orar em o nosso devocional e pedindo alguma coisa, Pai, em nome de Jesus. Essa é a forma correta da oração. Por quê? Porque entramos no meio da Trindade. Você fala, existe o Pai, existe o Filho, existe o Espírito Santo. Existe até pessoas demais. É quem ora, o que eu faço? Para que 3? Amém? Mas nós temos que aprender que cada um, irmão, está no seu devido lugar, atuando e fazendo a sua função. Amém? Vamos avançar um pouquinho. Deuteronômio 6:4 vai dizer assim: ouça, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. O Senhor teu Deus é o único Deus. Quando nós olhamos para isso aqui, se você chegar para um judeu e falar sobre trindade, ele te bate. O judeu não acredita no Pai, no Filho e no Espírito Santo, a não ser se for um judeu messiânico, que já aceitou a Jesus, como tem o movimento Judeus para Cristo, que já tem, irmãos, muitos judeus convertidos a Jesus. Amém? E esse era um dos motivos que Jesus batizava em Atos dos Apóstolos. Jesus estava batizando, Atos dos Apóstolos está falando de uma congregação de judeus. E quando ele fala, eu batizo em nome de Jesus, não é porque que Pedro, por exemplo, estava fugindo da ordenança de batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É que sobre a autoridade de Cristo, estava dizendo aos judeus, ei, aquele que morreu e ressuscitou, ele é o Messias, e sobre o poder dele, seja batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas eles mencionavam o nome de Jesus, por quê? Para que os judeus se lembrassem que Yeshua, que Jesus existia, e que Jesus era o Salvador. Amém? Então quando nós olhamos para esse dito aqui de Deuteronômio 6:4, ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. É uma crença judaica. Existe um Deus e ponto final. Judeu não acredita na Trindade. Mas, irmãos, preste atenção. Quando nós vamos para o original, no hebraico, a palavra aqui, o único Deus, é Errad. O som de H no hebraico tem o som de R, Errad. Errad significa uma pluralidade. Quando nós olhamos Israel, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Aqui único é Errad, unidade plural. A Bíblia está dizendo um Deus plural. Isso significa um Deus plural em uma mesma palavra no hebraico. Está apontando para um Deus que não está só, um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso está no original. Então, quando nós olhamos para a Bíblia e muitas vezes tentamos ver a Trindade, enxergar a Trindade, ela é real. Porque muitas vezes nós vamos ver Deus no plural. Quando a Bíblia diz, e disse Deus, está lá, e disse Elohim. Elohim também é no hebraico Deus plural. Tem um sentido de plural. Eloá, Deus no singular. Elohim, plural. Então, quando Deus está dizendo, e disse Deus, eu estou falando de plural, eu estou falando de mais de uma pessoa. O Errad, por exemplo, que é, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. A palavra aqui, único, Errad, é a mesma palavra no hebraico para o homem e a mulher se tornarem uma só carne. Quando fala uma só, fala de única carne. Única carne no hebraico é Errad, é a mesma palavra. Isso significa como que o homem e a mulher vão ser um. Você explica? Então por que quer explicar a Trindade? Aleluia! Vocês estão tensos hoje, irmão? O que aconteceu? Está tenso o negócio aí, irmão? Hoje é mais didático, irmão. Hoje não é mais pregação, estudo, não. Hoje é estudo, irmão. Aleluia.
E se você não fizer uma cara boa, eu vou ter que parar, irmão, porque o que me move é você. Se você estiver alegrinho aí, eu vou para frente. Amém? Eu preciso de você junto comigo. Então, o único Deus, irmãos, errar é a mesma palavra para o homem e a mulher se tornarem uma só carne. Agora me explica como Deus chega para o homem e para a mulher e fala: eles vão se juntar, deixará pai e mãe e eles se tornarão uma só carne. Se nós não explicamos muitas coisas, mas entendemos que somos um, precisamos ser um, nós explicamos a Trindade, a mesma coisa. Quando fala, ouve, ó Israel, o teu Deus é o único Deus, único, errade. Isso significa um significado plural. O hebraico, ele que eu falei, ele é muito rico, irmãos, para explicar algo aportuguesado. Amém? Então, quando nós olhamos para isso, nós vemos que a Bíblia ela está mencionando desde a antiga aliança. Nós estamos vendo várias vezes a Trindade aqui. Desde apareceu o Pai, o Filho e o Espírito Santo, com manifestações diferentes. Há também palavras no hebraico que estão apontando para um Deus trino, apontando para uma unidade composta, plural. Errad é uma unidade composta. Se a unidade composta não é única, não existe uma coisa só. Amém? Então está falando de um Deus. Ele é o único Deus, unidade composta, um Deus plural. Quando nós vemos El no hebraico, El aponta para singular. Ele é o El Shaddai. El Shaddai, o Deus poderoso. É quem? Deus Pai. Não é plural, é o Deus Pai. Ele é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas quando nós partimos para Elohim, já mistura, já é um Deus composto, já é algo plural e saímos do singular. Amém, irmãos? Vocês estão comigo? Glória a Deus. Vamos para a criação? Abra sua Bíblia aí em Gênesis. Vamos ver a Trindade agora, irmãos. No princípio criou Deus os céus e a terra. No original, no princípio criou Elohim. Quem é Elohim? Deus no plural. Eloá, Deus singular. Elohim, Deus plural. Então, se é Deus plural, irmão, já está falando que não é apenas Deus Pai. No princípio, o Pai, o Filho e o Espírito Santo criou os céus e a terra. Alô? Amém? A terra, porém, estava, no hebraico, se encontrava. Deus não criou nada sem forma e vazio. Ela estava, ela se encontrava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, se movia sobre a face das águas. Então, primeiro Elohim, um Deus plural, aparece lá no princípio, criando, a palavra bara, criou. A terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus, olha aqui o Espírito Santo, estamos falando de Trindade. O Pai no plural já está apresentando a criação, mas diz que o Espírito ele se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz e houve. Para aí. E disse Deus: haja luz e houve luz. Que luz é essa, irmãos? Jesus. A Trindade está na criação. O Espírito Santo se movia. Jesus, Yeshua, seria aquele que se manifestaria. Ele ia encarnar. A antiga aliança apresenta algumas pré-encarnações. Não uma encarnação completa, porque ele não tinha vindo ainda. Mas quando a Bíblia diz que haja luz e houve luz, como eu falo, aportuguesado mata a nossa compreensão. A transliteração de uma Bíblia grega hebraica para o português nos mata. A Bíblia aqui vai dizer que haja luz e houve luz.
Pastor, mas a Bíblia vai dizer que fez separação, a luz era boa, fez separação entre luz e trevas, e chamou Deus a luz dia, a treva noite. Mas não estou entendendo. Quando você olha para o quarto dia da criação, Gênesis 1:14, lê comigo aí. E disse Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus. Luzeiros, está falando de luz, para fazerem separação entre dia e noite, e sejam ele para os sinais e para as estações, para dias e anos. 15. E seja para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. E assim se fez. E fez Deus os 2 grandes luminares, ou luzeiros, o maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Isso significa sol e lua. E fez também as estrelas, e os colocou no firmamento dos céus para alumiarem a terra, para governarem o dia e a noite, e fazerem separação entre luz e trevas. Como que Deus ia criar a luz 2 vezes? Quando ele diz aqui, haja luz e houve luz, fez separação entre luz e trevas está com letra maiúscula, no versículo número 3. Quando você vai para o versículo 14, é onde Deus realmente criou os luminares, para alumiar a terra, para iluminar a terra, os 2 grandes luminares, que é sol e lua e estrelas, e para governar o dia e a noite, ele fez separação novamente, ou melhor, ele fez de fato aqui a separação entre dia e noite, entre luz e trevas, com letra minúscula. Tem muita gente olhando para a Bíblia, tão encucado. Isso é a Trindade no princípio de todas as coisas. Irmãos, eu estou bem devagar nessa aula, eu estou freado, irmãos, porque eu não posso acelerar. Porque essa aqui é a aula mais difícil que tem. Se você está cansativo, irmão, você vai perder. Ela é pausada. Aleluia. Pastor, então Deus estava criando Jesus? Não. Jesus já existia, ele estava manifestando, apresentando na criação Cristo. Por quê? Porque ele subsiste desde todas as coisas para todo sempre. Jesus, ele é o Pai da eternidade, então ele é eterno, ele não foi criado aqui. Quando diz haja luz, é a forma, é idiomático, é a forma, a expressão. Amém? Os grandes luminares, os luzeiros para alumiar a terra, aonde que estava? 1:14, que aí ele começa a realmente fazer a separação do dia e da noite. Ele vai pegar a lua e o sol, ele vai pegar as estrelas, ele vai separar, aqui vai ser dia e aqui vai ser noite. Amém? Então em Gênesis capítulo 1, verso 3, e disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre luz e as trevas, e chamou a luz dia e as trevas noite. No primeiro dia ele está mencionando Cristo, ele está dizendo, Cristo está comigo, ele está na criação. Por quê? Porque tudo começa a partir de Cristo. A nossa vida começa a partir de Cristo. Pastor, mas a nossa vida não começa a partir de Deus? Não. Nascemos de Cristo. Porque quando Deus fez o homem, lembra-se, o Kohen Gadol, o sumo sacerdote, ele entrava no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, e lá havia o propiciatório, e ele aspergiu o sangue do animal, para encobrir o pecado do povo. Então em Deus, desde a antiga aliança, o nosso pecado era encoberto e não apagado. Estávamos debaixo ainda de uma condenação, porque o nosso pecado apenas tinha sido encoberto. Isso significa que era algo momentâneo. É como você jogar uma capa sobre uma pessoa, ela está ali, tá, mas a hora que você tirar a capa, ela está descoberta novamente. Você está entendendo? Então quando nós olhamos para a palavra,
A nossa vida começa em Cristo, porque em Cristo, olha para mim, o sacrifício vicário e substituto de Cristo, expiatório, ele foi no nosso pai Adão, pegando todo mundo e tirando a capa e o sangue dos animais e colocando sobre eles o sangue dele. É retroativo. A dívida que tinha, ele pagou, despojando publicamente todos os principados e potestades. Havia uma sentença, uma carta que vinha contra nós, mas ele rasgou a cédula de condenação. Aleluia! Então, quando nós olhamos, o nosso pecado estava encoberto. A partir de Cristo, então, no dia primeiro, o Pai está dizendo: eu estou aqui, nós estamos criando. O Espírito de Deus está se movendo sobre a face das águas, está se movendo sobre aquilo que vou criar, aquilo que estou criando. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, ei, a luz do mundo está aqui, ó. Tudo começa a partir dele, porque não era o Deus Pai que ia morrer na cruz, era o Deus Filho. Ele seria aquele pela qual ia ser crucificado e pagaria os nossos pecados, rasgaria a sentença que viria contra nós. Você está encucado ainda? João capítulo 1, vai comigo. João capítulo 1. Irmãos, o livro mais espiritual da Bíblia é João. O Evangelho de João é o livro mais espiritual da Bíblia, e se discerne pelo Espírito, irmão. A Bíblia vai dizer, a partir do 4: a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Ele veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de que todos virem a crer por intermédio dele. João, ele não era luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina a todo homem. Ele fez separação ali, ele estava separando luz e trevas. Aleluia. Aqui a Trindade, por mais que ele criou, Deus criou, isso significa Elohim, plural, a configuração de um Deus plural, criando os céus e a terra. O Espírito Santo está ali, aparecendo, pairando sobre a face das águas. E no 3, a luz do mundo, que alumia todo homem, está sendo manifesta, para que todo homem conheça que ele estava no princípio de todas as coisas. Ele estava com Deus, e ele é o Pai da eternidade. Ele não tem começo nem fim, ninguém o criou, ele está aqui. É apenas uma manifestação, é apenas dizendo que ele está presente na criação. Amém? Glória a Deus. Continuando, quando nós olhamos Gênesis 1:26, e disse Deus: façamos o homem. A palavra façamos, ele não diz eu vou fazer, singular, ele disse façamos, plural. E a questão de façamos mostra a unidade da Trindade. Ele está dizendo: nós vamos fazer, façamos nós. Isso significa vamos iniciar a criação, vamos juntos. Amém? A unidade da Trindade. O homem, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A Bíblia está dizendo que nessa questão, quando Deus está falando da essência, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, Ele está falando que o homem seria criado a partir dele. Amém? E disse Deus, e disse Elohim, façamos o homem, plural, estamos juntos,
Vamos o que? Fazer a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Está dizendo de essência, a essência de Deus criando o homem. Então, quando nós começamos a olhar, irmãos, a antiga aliança, começamos desde a criação. Como eu falei aqui, que o Cordeiro, ele morreu antes da fundação do mundo. Por quê? Porque pela presciência de Deus, Deus já é ciente de tudo. Não é porque que Deus é ciente de tudo que Ele vai decretar algumas coisas. Por quê? Porque as pessoas sempre perguntam, pastor, mas por que Deus permitiu que Lúcifer pecasse? Porque Deus não fez nenhuma criatura robô programada para obedecê-lo. Não. Livre-arbítrio diz respeito a uma escolha. Amém? Por isso que nós falamos naquela aula, predestinação. Tem um destino, se eu tenho um predestino, se eu estou destinado já à perdição, eu não tenho livre-arbítrio. Isso não pode, eu tenho um livre-arbítrio. E a minha conduta, a minha escolha vai dizer para onde eu vou, qual será o meu destino. Amém? Glória a Deus. Então, irmãos, desde o princípio nós estamos vendo a manifestação da Trindade, a Trindade aparecendo. A Trindade é uma doutrina, a doutrina da Trindade é uma realidade no nosso meio, aonde ele vai aparecer em várias partes da Bíblia. Nós temos, irmãos, a Trindade aparecendo aqui na criação, a Trindade aparecendo na criação do homem, quando fala aqui, e disse Deus, e disse Elohim, no plural. A Trindade vai aparecer na morte de Jesus, na ressurreição e na inspiração das Escrituras. Então a doutrina da Trindade, por mais que alguns não creem, por mais que é difícil de compreender, a amplitude da dificuldade, ou talvez da complexibilidade, não faz com que a gente venha descrer, irmãos. Amém? Por quê, pastor? Porque assim, irmãos, quando eu falei aqui, a gente tem coisas que a gente não consegue explicar dentro da nossa realidade, dentro da matemática, dentro disso, dentro daquilo, dentro da ciência, dentro da física, não se explica. Como a gente vai querer colocar Deus dentro de um pacote? Quando nós falamos de eternidade, começo e fim, não existe. Então é um Deus que subsiste para sempre, é um Deus autossuficiente, autoexistente. Isso significa, se Ele é esse Deus, como nós que fomos criados por Ele, vamos agora tentar explicá-lo. Mas a verdade é uma realidade escrita aqui. Errad, lembra? Único Deus. Não se esqueça disso. A mulher e o homem são um. Amém? Então nós acreditamos na Trindade. A Trindade, ela existe desde o princípio, desde a criação. Ela está presente, ela está se manifestando, ela está fazendo o que? O seu papel e a sua função. Na inspiração das Escrituras, a Trindade ali aparece no batismo de Jesus, na sua ressurreição vai aparecer. Então nós vemos em várias partes da Bíblia a Trindade aparecendo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Irmãos, vamos falar um pouquinho de Deus. Estamos falando da Trindade. Mostrei para vocês aqui, nós vamos mostrar um pouco mais. Mas vamos falar um pouquinho de Deus. Irmãos, Deus, quem é Deus? Uma boa pergunta. Quem pode levantar a mão aqui e falar quem é Deus para mim? Ninguém, irmãos. Você está vendo que a gente vem para a igreja, a gente pega a Bíblia, e a gente está num automático. Por que Lúcifer pecou? Porque Deus não fez um robô. Porque eu não creio numa perdição eterna. Porque eu não creio que o meu pecado já está premeditado por Deus. Deus já decretou que eu ia pecar aquilo. Por quê? Porque nós somos costumeiros em entrar em um automático. Nós muitas vezes viemos à igreja, irmãos, bater um ponto. E essa tarde, irmãos, eu estava lendo algumas coisas e eu chorava porque eu me lembrava da simplicidade do Evangelho, de conhecer verdadeiramente a Deus. De coisas que eu estudei há 10 anos atrás, irmãos, eu falava, meu Deus. Entramos em um automático, começamos a viver, irmãos, porque nós temos que ir à igreja, porque hoje tem culto.
porque hoje tem uma música e nós levantamos a mão, nós fazemos assim, fazemos assado e tal, porque hoje vai ter uma pregação, e a gente entra em um automático. Mas quem é Deus para nós? Voltemos à origem de tudo, voltemos ao princípio, voltemos às primeiras obras, voltemos ao primeiro amor. Deus é um ser autoexistente, existe e subsiste, ninguém o criou, é um Deus autoexistente, ninguém fez ele existir, muito pelo contrário, tudo que veio a existir saiu dele. A terra contém a Deus ou Deus contém a terra? Obviamente a terra saiu de dentro de Deus. Então muitas vezes olhamos e parece que estamos colocando Deus dentro da terra. Não, a terra saiu dele, o homem saiu dele. Um Deus autoexistente, um Deus autossuficiente, ninguém o sustenta, ninguém tem esse poder e essa capacidade, obviamente, de sustentá-lo. Ele é um Deus autoexistente e autossuficiente. O que mais, pastor? Quem é Deus? Deus, ele se move, irmãos, em algumas qualidades que vão dizer quem ele é. Essas qualidades nós chamamos de atributos, são qualidades que Deus tem, que o distingue de qualquer outra pessoa. Qual é a diferença minha para Deus? Qual é a diferença tua para Deus? Os atributos. Isso significa as qualidades que distinguem ele de qualquer outra pessoa. Essas qualidades podem ser quanto à sua natureza, ou quanto à sua personalidade, quem ele é. Então quando nós olhamos para Deus e nós oramos, Deus, em nome de Jesus, Deus, mas quem é esse Deus? Temos noção da sua grandeza, da sua pré-existência, pré-suficiência, detentor de todas as coisas, aonde diz que contém os mares na palma de suas mãos, a terra é o estrado dos seus pés. Isso significa, ele detém o universo, tudo partiu dele, saiu dele. João capítulo 1, Jesus estava lá, era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e tudo veio a existir por meio dele. Tudo veio a existir por meio dele. É bom relembrar essas coisas, é vibrante. Aleluia. Irmãos, quanto à sua natureza, que fala da aparência de Deus. Deus é espírito, sabemos disso. Deus, ele não tem uma forma física. Deus é espírito. Pastor, é claro. Tá, então por que na Bíblia vai dizer que a boca de Deus disse? Deus tem boca? Deus é espírito. Espírito não tem boca. Deus está com os braços estendidos, vai te resgatar com mão forte. Que braço de Deus, que mão forte é essa? Se Deus é espírito, não tem braço nem mão. Por que a Bíblia assim diz? Aleluia. Deus é espírito. João capítulo 4, importa que o adoremos em espírito e em verdade, porque Deus é espírito, e ele procura os que tais o adoram em espírito e em verdade, porque ele é espírito. Amém? Ele é espírito. Ele não se limita às nossas realidades, a realidade humana. Para Deus não tem espaço, nem limitação de tempo, nem de espaço. Ele é espírito. Quando a Bíblia menciona a boca de Deus, quando a Bíblia menciona a mão de Deus, a terra é o estrado dos seus pés. Que pés é esse? Ele é espírito. Quem quer responder? Não, Deus Pai. São do Deus Pai, ele é espírito. Lembra da água? As três: vapor,
sólido e líquido. O líquido aqui nós estamos falando do Deus Pai, Ele é Espírito. O Filho se materializou. Mas por que, irmãos? É apenas uma expressão de linguagem. Está assustado? Apenas uma expressão de linguagem para que o homem entenda. Como Deus falaria que ia fazer alguma coisa se não tivesse essa correlação com o homem? A Trindade existe, tudo subsiste por meio dele, para uma coisa, o fim, o homem. Se Deus não se igualar na sua linguagem com o homem, como Deus ia falar com o homem? Como Deus ia se relacionar com o homem? Uma figura de linguagem. Mas ele é Espírito, ele não tem boca. Soprou sobre as narinas de Adão. Como que Deus soprou? Deus não tem boca, irmãos. Aleluia! Então, pastor, mas é muito simples, irmão. É simples, mas ao mesmo tempo é uma bênção. E nós não estamos aqui estudando uma letra, nós estamos estudando uma prática. Porque domingo, quando você vier ao culto, você vai saber com quem você está falando, com quem você está se relacionando. O pastor sempre diz que essa escola é uma escola prática. Nós precisamos trabalhar fundamentos práticos da vida. E eu não estou falando de uma teoria, porque só da criação existem 6 teorias, com 6 linhas de pensamentos diferentes. E eu não quero falar da linha A, linha B, linha C, eu não quero saber disso. Eu quero saber de uma coisa, que aquilo que está escrito e da forma que Deus tem revelado a nós venha surtir um efeito e uma prática na nossa vida. Aleluia! Deus é Espírito. Deus é fonte de vida. Ele existe. Além dele gerar vida, como gerou para Adão, como gerou para nós, Ele existe. Ele é fonte de vida e existe. Hebreus 11:6 vai falar sobre isso. Personalidade. Deus tem personalidade. Deus sente. Deus vê. Amém? Deus escolhe. Deus se relaciona. Deus tem personalidade. Por quê? Porque como Ele ia se relacionar conosco se não tivesse a sua personalidade? Obviamente diferente do homem, mas tem personalidade. Amém? Deus é infinito. Pastor, então por que a Bíblia diz que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim? Se é princípio, se é fim, então tem começo, tem fim. Hã? Deus é infinito, sim ou não? Sim. Por que Ele é o alfa e o ômega então? Quando diz alfa e ômega, está falando Ele é o começo de todas as coisas. E não está dizendo que um dia Ele teve começo. Você consegue me entender, irmãos? Eu estou rindo porque eu estou sendo muito ministrado. Aonde Deus... Sai, capeta. Aonde Deus começou, irmão? Estou indo bem devagar para entrar na nossa cabeça. Aonde Deus começou? Ele é o princípio, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aonde Ele começou? Alfa e ômega não diz respeito de onde Ele começou, porque Ele subexiste, autoexistente. Ele não veio existir um dia. No dia tal, Deus começou a existir. Ele é autoexistente. Quando Deus fala que Ele é o alfa e o ômega, Ele é o princípio, sim, de todas as coisas que diz respeito à criação e etc. E Ele é o fim, aonde as coisas vão se findar, mas mesmo assim Ele não vai morrer. Você sabia que Deus não dorme também? Salmo 121. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. O que é tosquenejar? Cochilar. Nem cochilar Deus cochila. São as suas qualidades. Isso é quem Deus é. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel.
Aleluia. Deus não dorme. Enquanto nós descansamos, Ele trabalha ao nosso favor. Assim diz a Bíblia. Amém? Então Deus é infinito, Ele é o princípio e o fim, princípio de todas as coisas, e onde as coisas vão se findar. Porém, Ele não veio um dia nascer, nem existir, um dia não vai morrer. Ele é infinito. Quando falamos de eternidade, nós falamos muito de Kairos, né? Kairos, o tempo de Deus. Cronos é o tempo da terra. Kairos, o tempo da ação de Deus. Porém, quando falamos de eternidade, falamos de Aionos, que é o tempo da eternidade, que não tem começo nem fim, então somente a eternidade. Amém? Glória a Deus. Dentro, irmãos, dessa questão dele ser infinito em muitas coisas, Ele é infinito não apenas na questão de tempo, da eternidade, Ele é infinito em muitas coisas. Por exemplo, quando nós falamos de presença, Ele também é infinito. Por quê? Porque Ele é presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Salmo 139 vai declarar isso. Se subires ao mais alto, se desceres, se fugir, se for para cá, se for para lá, ali eu estarei. Salmo 139 reporta a onipresença de Deus. O que é onipresença? Que Ele é presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Pastor, qual é a diferença de Deus do diabo? Ah, sim, tem uma grande diferença. Deus é presente em todos os lugares, porém, Satanás não é. Por quê? Porque não é onipresente. Então Satanás, quando Deus está se manifestando, Satanás pega a terça parte dos céus que caiu com ele, uma cambadinha, e manda lá para o Mevan. Vamos tentar parar alguma coisa, mas outro avivamento começa lá. Aí Satanás pega um pouco aqui, manda para lá, e outro pega, e ele fica tonto correndo. E Deus fala: eu estou em todos os lugares ao mesmo tempo. Enquanto o nosso adversário não é inimigo, porque a Bíblia diz, manda você amar os seus inimigos. Satanás não é o nosso inimigo, porque senão você tinha que amar Satanás. Satanás é o nosso adversário. Enquanto o adversário nosso de Deus está correndo de um lado e para o outro, pegando as suas miríades, as suas legiões, e levando para um lado e para o outro, Deus fala: eu estou presente e tenho e detenho o governo de todas as coisas. Aleluia. Ah, meu Deus, sabe o que isso me lembra, irmão? Me lembra do meu primeiro amor, quando nas madrugadas eu virava a noite estudando essas coisas. Meu Deus do céu, foram noites e noites e dias estudando. Deus nos faz voltar a muitas coisas, irmãos. Isso é lindo. A grande diferença é que Deus é onipresente. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Se a terça parte dos anjos caiu, um terço caiu. Então a questão é que Deus, Ele tem 2/3 ainda. Além de ser onipresente, está presente em todos os lugares, Ele dá ordem, Salmo 91, aos seus anjos, não é você. Senhor, manda um anjo. Essa é a oração correta. Você não dá ordem ao anjo, quem dá é Deus. Ele dará ordem aos seus anjos. Você pede a Deus que Ele ordena aos anjos. Isso é o correto, porque você não manda em anjo, você pede ao Pai. Amém? Estamos numa escola e já vamos falando de tudo. Quando eu estou olhando para Deus, Deus está em cima de um trono, e Ele é onipresente. Além de ser onipresente, Ele dá ordem aos seus anjos. Quantos anjos? 2/3 que ficaram no céu. Então um Deus onipresente está combatendo com Satanás, que não é onipresente e que tem só 1/3 posicionado sobre a terra. Por que estamos perdendo essa guerra, Mário? Pastor, você disse que nós estamos perdendo, será? Às vezes eu acho que sim. Mas por quê? Por causa de Deus? Não. Por causa da nossa parte. Estamos hoje numa escola prática e muitas vezes não conhecemos.
E se conhecemos, não tomamos posse disso para viver essa vida. Eu nunca me esqueço um dia que eu vim aqui, eu estava no Rio, eu vim para cá numas primícias, e eu ministrei num dia à noite, e o meu irmão falou assim para mim: cara, hoje você foi mestre, eu não entendi. E ele foi pregar num café domingo pela manhã, e o bicho estava esquentado, e ele desceu, eu falei: cara, e hoje você foi profeta, o que está acontecendo? E naquele dia ele mencionou uma expressão, ele falou assim: nós estudamos sobre rainha dos céus, principados, potestades, Leviatã, Astarote, Asmodeus, e assim vai. Nós sabemos muitas vezes a configuração dos demônios, a hierarquia e tudo, mas muitas vezes não conhecemos o Deus que temos. E aquela manhã foi poderosa. Sabe o que significa? Estamos muitas vezes preocupados com Satanás, a sua hierarquia, como trabalha e como faz. Devemos sim conhecer o nosso inimigo. A segunda maior estratégia de guerra é conhecer o nosso inimigo. Porém, nós estamos falhando na primeira, que é nós estarmos posicionados de forma correta. Eu acho que eu estou falando de guerra espiritual. Aleluia. Eu estou falando de onipresença. Ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. Amém. E ainda tem 2/3 dos anjos. Precisamos saber e conhecer o mundo espiritual, o nosso adversário e suas estratégias. Porém, não adianta conhecer o outro lado se não conhecemos quem nós somos em Deus e quem nós servimos. Aleluia. Onisciência de Deus, sabe e conhece tudo, passado, presente e futuro. Salmo 147:5 vai falar sobre a onisciência de Deus. Falei sobre a presciência de Deus aqui. Deus tem ciência das coisas, mas não é por causa disso que Ele vai determinar alguma coisa. Nós temos o livre-arbítrio, nós agimos. E o homem na terra, ele é capaz de fazer a história acontecer ou não. É a nossa ação que faz isso, debaixo do poder do Senhor. Amém. Onisciência, conhecedor de todas as coisas, sabe e conhece tudo. Onipotência, detém todo o poder. Pastor, então por que Deus não faz? Uma grande pergunta. Porque o que está em questão não é o que Deus pode, mas o que Deus quer fazer. Se Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso, e detém, é onipotente, todo poder, há uma detenção de Deus no poder. Por que então que Deus não faz? Por que Deus então não destrói Satanás? Por quê? Porque Deus não é injusto para começar, para destruir Satanás agora. A história há de ser findada, as demandas do tempo do fim vai dizer quem vai ser salvo, quem vai ser condenado. E após isso, Satanás será destruído. Passará o milênio, e aí uma questão escatológica, e Satanás será destruído. Mas por que Deus não faz agora? Ele está fazendo tanto mal porque Deus não é injusto. Deus te deu livre-arbítrio para você caminhar sobre a terra, ter as suas escolhas, decisões e atitudes. E hoje você é que governa isso. Então Ele é onipotente, detém todo o poder. Porém, o que ficamos perguntando: mas por que Deus então não faz nada lá na Síria? Por que Deus não faz nada na Nigéria? Por que Deus não faz nada na África? Um dia evangelizando nas ruas de Copacabana, um senhor parou e falou: eu não quero saber do teu Deus. Sabe por quê? Porque teu Deus não faz nada. Você quer ver uma coisa? Ele olhou para um mendigo que estava ao nosso lado e falou: está vendo aquele mendigo? Deus não faz nada. Eu era novinho, diácono da igreja, mas eu sempre gostei da guerra. Enquanto aquele homem falava, eu olhei para baixo e falei: Espírito de Deus que habita em mim, fala comigo agora e me dá uma resposta para esse homem. Eu preciso de uma resposta. Aquele homem me pegou, irmãos, me encurralou. Um senhor,
Ele falou: teu Deus não faz nada, por isso que eu não vou à igreja, não sirvo o teu Deus. Irmãos, Deus me deu uma... Eu falei: deixa eu dizer uma coisa para o senhor, com todo respeito. O senhor já aceitou a Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida? Não. Eu falei: o senhor já aceitou? Não. Tudo que estava perdido foi resgatado em Cristo. E em Cristo nós temos direito de uma nova vida. O meu Deus fez tudo sim. Ele fez uma coisa. Ele pegou o Filho, enviou à terra para morrer numa cruz, para que nós resgatássemos a todos quanto querem. Por isso a salvação é chamada a todos. Por isso uma melhora de vida é chamada a todos. Mas para aqueles que querem. Onipotente, tem poder, tem para qualquer coisa, para tudo. Porventura haveria alguma coisa difícil para Deus? Haveria alguma coisa impossível para Deus? Não. Por que Ele não faz? Porque o que está em questão não é o que Deus pode. Ele pode tudo. O que está em questão é o que Ele quer fazer. Deus, por que você não faz? Porque eu não quero agora. Por que não quer? Porque não é o tempo, porque não é a minha vontade. Não é a questão da onipotência, não é a questão do poderio. Entrei numa igreja um dia para pregar, estava assim: Deus tudo pode. Eu falei: realmente. Só que tem muita coisa que Ele não quer. Você está vendo como nós vamos entrando por coisas e entramos. Deixa eu falar um pouquinho. Aí nós viemos para a campanha e dizendo: Deus tudo pode, Deus vai fazer, Deus vai acontecer, Deus, se Deus não mudar, rasga a Bíblia. Deus fala: então rasga, miserável. Tu que manda em mim ou que manda em você? Quem é um mordomo aqui? Por quê? Porque queremos manipular a Deus. Manipulamos homens e muitas vezes queremos até manipular a Deus. Só que você vai lá para Jó: quem é o homem instruído para conseguir ensinar a Deus? Quem é esse? Cadê? Hein? Aleluia! Então quando nós olhamos para isso, irmãos, nós vemos que está em questão é o que Deus quer fazer. Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Ele que opera em nós, tanto o querer, fala de querer, o que Ele quer. Então não se mova pelaquilo que Ele pode, se mova pelaquilo que Ele quer. E aquilo que Ele quer diz respeito à nossa vida, a nossa, como o pastor estava falando aqui, a nossa aprovação. Amém? Vamos caminhar por causa do horário. Deus é eterno, irmãos. Tem umas coisinhas aqui para a gente falar, mas vamos lá, tá bom? Você vai me ajudar? Você não vai contar para o pastor não, né? Mas a pastora vai, ela está ali atrás. Olha o horário aí, irmãos. Glória a Deus. Vamos lá. Deus, Ele é eterno. Nunca houve tempo em que Deus não existisse. E nunca haverá tempo que Ele não vai parar de existir. Deus é eterno. Eternidade, já falei aqui. Você vai para trás, nunca houve tempo que Ele não existisse lá atrás. E nunca haverá no futuro tempo que Ele vai parar de existir. E isso chama eternidade. Amém? Alfa e ômega, já falei. Onde as coisas começam e onde as coisas param, Ele determina. Porém, Ele é eterno. Amém? Imutável. Jamais muda a sua natureza. Irmãos, aqui eu tenho que falar algumas coisas, meu Deus. Imutável, imutabilidade de Deus é um dos seus atributos. Quantos acreditam que Deus não muda, irmãos? Amém? Aonde que Deus não muda? Me explica isso. Deus muda ou não muda? Deus não muda. E por que em algumas instâncias da Bíblia Deus mudou? Isaías entra dentro do palácio, chega lá no rei Ezequias e fala assim: ei, prepara a tua casa, arruma a tua casa, que vais morrer. Isaías sai, desce, quando chega lá no pátio do palácio, Deus fala: ei, volta e profetiza que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele. Conjecturando aqui, Isaías deve ter falado: mas o cara vai achar que eu sou louco, eu sou falso profeta.
E profeta passa por essas coisas. Não tente entender. Diga lá, é assim mesmo, irmão. Diga lá que eu estou dando mais 15 anos. Mas eu acabei de falar que ele ia morrer, meu Deus. Não, agora fala que ele vai viver mais 15 anos. Então é a profetada. Vai lá, eu que sou o grande, sou eu que manda. Aí Isaías vai lá e volta. Ei! Deus está te dando mais 15 anos de vida. Deus mudou. E aí? Fala, pastor Lucas. Deus mudou, não mudou. Quem falou? Cadê? Ah, foi você. Você não pode falar. Perfeito. Eu gosto de interagir, irmão. Não tem jeito. Perfeito. Deus não muda, a imutabilidade de Deus são nos seus atributos. Deus nunca vai deixar de ser onipotente, nunca vai deixar de ser onisciente, nunca vai deixar de ser o todo-poderoso, nunca vai deixar de ser eterno. Deus é imutável quanto aos seus atributos, às suas qualidades divinas. Porém, a hora que Deus decreta, por exemplo, meio que uma mudança. Vai lá, Abraão, mata teu filho. Não, agora não mata mais não. E assim nós vamos pegar na Bíblia vários assuntos que Deus fala e... Amém? Então, irmãos, quando nós falamos de imutabilidade, que Deus não muda, né? Nós estamos falando da questão dos atributos de Deus. Uma outra coisa, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quantos já ouviram isso na igreja? Irmãos, eu vim da Assembleia, eu ouvi isso a minha vida toda. Aí você vai lá no Gênesis, a Bíblia diz assim: e se arrependeu Deus de ter feito o homem. Deus se arrepende ou não se arrepende, irmãos? Estamos falando da Trindade, agora estamos parados em Deus, irmão. A gente tem Jesus e o Espírito Santo. O Espírito Santo é pouquinho, porque a gente deve fazer outra aula. Deve, não sei, se o pastor deixa a gente fazer outra aula. Mas, e Jesus também, mas vamos lá falar de Deus. Vamos, irmão, comigo? Acelerar o passo. Quando eu falo que Deus se arrependeu, a palavra no hebraico, se arrependeu, não é se arrependeu. Deus não se arrepende. Ah, eu fiz, me arrependi. Senão não é Deus, é homem. Na verdade, Deus ali, a palavra no hebraico, é que Deus se entristeceu. É muito diferente, que eu te falei. A transliteração da Bíblia para o português virou uma Bíblia aportuguesada, pesada e difícil de compreensão. Por quê? Porque se nós formos estudar sobre a palavra de Deus, nós vamos ver que a Bíblia nunca se contradiz. Se você achar um texto se contradizendo, não existe, nunca se contradiz. Isso é a doutrina que nós estudamos quando falamos da palavra de Deus, a Bíblia. Amém? Então, quando fala que Deus se arrependeu e depois vai falar que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, realmente Deus não se arrepende. A palavra que Deus se arrependeu de ter feito o homem, e aqui outras questões, é que Deus se entristeceu e não se arrependeu. A palavra original no hebraico é se entristeceu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vamos lá. Outra coisa, alguns dizem assim: Deus, ele é fiel. É uma das qualidades, a fidelidade de Deus. E alguns dizem assim: quem tem promessa de Deus não morre não. Hein? Morre ou não morre, irmãos? Eu gosto de cutucar você. Quem tem promessa de Deus morre ou não morre, irmãos? Hã? Meu Deus, está não morre. Aí eu não sei quem você morre assim não. O pastor André está morre, não, morre. Um fala morre, o outro não. Ele fala morre não. Está um eco. Morre ou não morre, irmãos? Quem tem promessa de Deus morre, irmãos. Por quê? Porque uma vez que Deus fez a promessa é sinérgica. A ação de Deus para o homem e o homem para Deus. A promessa de Deus é enquanto há aprovação. A promessa de Deus é enquanto você está enquadrado naquilo que Deus quer.
Amém? Deus tem uma promessa que vai fazer acontecer, o teu ministério vai ser assim, irmão. Se você mais desviar, a culpa é de Deus, Ele tem que fazer? Ou você que tem que se consertar? Então essas promessas que nós falamos corriqueiramente nos cultos, nas campanhas por aí, etc. Quem tem promessa de Deus morre, irmãos. E outra coisa, Moisés, ele tinha uma promessa de entrar na terra prometida, e ele morreu lá no Monte Nebo vendo a terra prometida. E aí? Ele ia tirar o povo, ser conduzido esse povo para a terra prometida. Por ele ter ferido a rocha, lembra? Era para ter falado a rocha, ele foi lá e feriu a rocha. Por ter ferido a rocha, ele foi tirado, e aí ele vai subir ao Monte Nebo, e após subir ao Monte Nebo, ele morre. Isso significa, ele tinha uma promessa de entrar na terra, mas ele apenas viu a terra. Há uma configuração que depois, na transfiguração, ele foi lá e pisou na terra, mas é uma outra coisa. Nós estamos falando em vida. Moisés entrou na terra, mas depois de morto. Na transfiguração, Moisés e Elias vão aparecer lá. Foram transfigurados. Então eles pisaram na terra. Mas Moisés estava morto. Depois foi uma questão de transfiguração. Mas em vida ele sobe ao Monte Nebo e morre. Então nós temos que tomar cuidado a respeito das coisas. A fidelidade de Deus. Deus é fiel. Deus trabalha em nós para que nós viéssemos ser cada vez mais fiéis. Sim. Mas existe uma participação do homem nisso. A questão não é monérgica, a questão é cinética. É sinergia. Amém, queridos? Glória a Deus. Última qualidade de Deus aqui, soberano. Deus é soberano sobre todas as coisas, governa sobre tudo e sobre todos, e nunca perdeu o controle de nada. Não, mas eu acho que o Brasil, mas eu acho que o Lula agora sendo interrogado lá, você apenas acha, ele nunca perdeu o controle de nada. Não, mas olha a economia do país, mas olha a política, mas quem vai ser o próximo presidente? Meu Deus, Deus nunca perdeu o controle de nada. Nem da minha vida, nem da sua, nem do Brasil e nem das nações. Deus detém o controle de todas as coisas. Parece que às vezes as coisas estão em desordem, sim ou não? Nós olhamos, parece que está um caos, mas Deus nunca perdeu o controle. Amém? Irmãos, rapidamente, atributos de Deus quanto às suas qualidades morais, a sua personalidade. Ele é justo, Deuteronômio 32:4. Ele é reto. Não há incoerência no comportamento de Deus, há uma retidão. Ele é santo, isso significa, ele é separado. Nunca nada vai manchar, obviamente, a santidade de Deus. Verdade, ele é verdade absoluta. Ele disse, eu sou a verdade em Cristo. João 3:33. Então ele é verdade absoluta. Ninguém pode, contra a verdade de Deus. E Deus é amor. E é aquele amor que ele corrige ao filho que ama. Então, mas Deus é amor e estou passando aqui. Está passando, Deus corrige a quem ama. Amém, queridos? Vamos lá. Existe uma coisa na teologia chamada teofania. O que é teofania? São manifestações temporárias de Deus. São aparições. Então quando você olha na antiga aliança, por exemplo, em Gênesis 16, 7 a 14, Gênesis 22, de 11 a 14, vão aparecer algumas teofanias, que são, presta atenção, ninguém nunca viu a Deus, mas a teofania ninguém explica. São aparições, de alguma forma, Deus se apresentando e se manifestando de forma temporária ao homem. E depois, você vê aquela sarça ardente, aparece lá uma voz que sai dali, não se consumia. Amém? Existe também a cristofania, a aparição de Jesus pré-encarnado. Nós vamos ver isso em alguns momentos. Amém, queridos? Vamos para Jesus, para a gente correr para o final aqui. A deidade de Cristo, vamos lá, irmãos. Por que nós paramos e falamos bastante dos atributos? Porque nos atributos, quando nós falamos de trindade, esses atributos, Jesus e o Espírito Santo também têm esses atributos.
Então Jesus também é onisciente, onipotente, onipresente, é eterno, tudo isso. Quando fala que ele estava lá no princípio, quando fala que ele morreu antes da fundação do mundo, porque ele já estava lá, então ele também é eterno. A Bíblia vai dizer que Jesus, ele é o Pai da eternidade. Então tudo que nós vimos de Deus, há uma configuração para Cristo também. Algumas diferenças há, por exemplo, a deidade de Cristo, teologicamente, deidade fala da divindade de Cristo, que é uma grande incógnita, uma grande interrogação na teologia. Por quê, irmãos? Porque como vai falar que Deus, o Deus Filho se materializou e agora Deus tomou a forma de homem? Há uma diferença entre nós e Jesus. Qual? Nós nascemos de mulher, como Jesus também nasceu. Porém, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Envolveu Maria e ela gerou do Espírito. A minha mãe não gerou do Espírito, nem a tua, mas Maria foi gerada do Espírito. Por isso que a divindade, a deidade de Cristo, nós temos que acreditar, porque Jesus não veio do homem. O Espírito Santo descerá sobre ti, o Espírito Santo te envolverá. Envolveu e ela começou a gerar do Espírito. Então quando falamos, não, mas Deus não podia ter tomado a forma de homem, Deus não veio à terra. E a deidade, a divindade de Cristo muitas vezes é uma incógnita, mas ela é real. Por quê? Porque não veio da semente humana, veio da semente de Deus. Aleluia, glória a Deus. Quando nós falamos, irmão, dos atributos, Jesus, há um ensinamento, há dois ensinamentos, que Jesus, quando estava na terra, há uns dizem que ele usou dos seus atributos, e há outros que dizem que não usou dos seus atributos. A maior vertente, o maior pensamento é que ele não tenha usado dos seus atributos divinos. Por quê? Porque há uma explicação lógica. Há algumas, como fala, a teologia não consegue explicar na sua totalidade Deus. Alguns momentos que você depara, em poucos momentos, que realmente você fala assim, aqui Jesus parecia ser Deus. Parecia que ele era onipotente, onipresente, mas a maioria das vertentes diz que ele não usou dos seus atributos divinos. Por quê, irmãos? Há uma lógica, porque se Jesus também, ele tem todas as suas qualidades como Deus na terra, o que você ia falar da morte dele? Morreu como homem, mas é mole, ele era Deus. Olha como é difícil explicar. Ele sempre foi Deus, tá? A gente vai chegar lá. Mas eu estou falando das suas qualidades como Deus. Então o homem veio para morrer por nós, mais um super homem. Você ia dizer, é fácil para Jesus morrer. Por quê? Porque cheio das qualidades de Deus, ele veio à terra, não se desfez dela, e agora ele morre. Mas ele morreu, mas também ele tinha todo o poder, ele era Deus. Por isso acreditamos, a maior crença na teologia diz, isso não é uma discussão muito grande, porque a maioria acredita que ele não tem usado os atributos divinos, vai dizer que ele tenha os atributos, mas não foram usados. Que ele tinha, mas não foram usados. Então Deus, Jesus, estamos em Jesus agora, ele era onipotente, mas ele não usou desses atributos. Por quê? Porque senão, ele está na cruz, ele saía da cruz, descia, acabava com o diabo, pum, pronto, acabou a história da humanidade. Então essa linha teológica, ela diz isso, que nós, e é uma vertente. Pastor, qual você acredita? Eu fui ensinado assim, eu acredito quase nela, mas às vezes tem, sabe, umas coisas que parece que ele está ali, que ele usou e não usou, mas fica para você meditar. O pensamento é coerente, que ele não tem usado os seus atributos, como Jesus, aqui, como carne e osso na terra. Por quê? Porque ele não ia usar
devido a ser acusado de ser Deus. Então, ele veio cumprir uma missão na terra, mas sendo com todas as qualidades de Deus, seria fácil. O difícil é ele cumprir todo o propósito de chegar até a cruz, morrer por nós, sem as qualidades de Deus. Aí você diria, aí valeu a pena. Por quê? Porque Filipenses vai dizer que ele se despojou de toda a sua glória. Isso significa, ele não deixou de ser Deus, ele não deixou os seus atributos, porém, ele se despojou de toda a sua glória, e ele, tomando a forma de servo, se colocou na forma de homens. Amém? Então nós acreditamos que Jesus aqui, ele tinha os atributos. A maior vertente é que ele não tem usado esses atributos para não conjecturar algo, para você não pensar que seria fácil a missão dele. Porque para um homem ir para a cruz é difícil, agora para Deus seria fácil. Amém? Então assim é essa questão desse pensamento. Mas por um outro lado, Jesus, ele é 100% homem, 100% Deus. Amém? Diz a Bíblia que ele, tomou a forma de servo, e achando na forma de homem, ele foi semelhante aos homens, fazendo-se semelhante aos homens. Ele tomou a forma de homens. Então ele teve uma semente, uma fecundação do Espírito Santo. Pastor, como explica isso? Não sei. É milagre, é poder para os que creem. A Bíblia se discerne pelo Espírito. Jonas engoliu o peixe ou o peixe engoliu Jonas? Eu creio que a Bíblia diz. Se a Bíblia tivesse falado ao contrário, eu também cria, porque a Bíblia foi quem disse. Aleluia! Então, irmãos, aqui nós vemos que Jesus também era 100% homem, 100% Deus. Isso significa, irmãos, que por ter uma semente de Deus e não do homem, ele também tinha a sua divindade. Isso chama de deidade de Cristo. Então a divindade de Deus é muito perguntada, é muito falada, porém é uma realidade. Jesus realmente era Deus. Pastor, aonde que a Bíblia diz isso? João capítulo 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Quem é esse verbo? Jesus, ele era Deus. Amém? Então João capítulo 1, verso 1 já vai dizer da deidade de Cristo, pela sua forma de fecundação e pelo como ele foi gerado, não foi de semente humana, mas foi de semente de Deus. Isso significa sendo 100% homem, 100% Deus. Porém, como Deus, a maior linha de pensamento é que ele não tem usado dessas qualidades que Deus tem, para não configurar uma facilidade na sua missão. Amém? Pastor, você vê às vezes eu vejo algumas coisas aqui que eu falo, será? Mas na maioria das vezes, pela linha de pensamento, que se ele usou ou não, pensamos que não foi fácil a missão. Ele veio como homem para morrer por nós. Amém, queridos? Por isso muitas vezes, por exemplo, pastor, quando você acha que tem, por exemplo, ele diz, todo poder me é dado nos céus e na terra. Todo poder, ele disse na cruz. Parece ali que ele é onipotente. Parece que ele está o quê? Atribuído à onipotência. Por isso que eu falo que às vezes parece. Mas pastor, irmãos, a gente tem que correr. Mas qual é o mistério de Jesus então? Se a linha de pensamento é a deidade, a divindade dele, ele realmente foi nascido de semente de quem? De Deus. Foi fecundado por Maria lá. Maria, foi fecundada pelo Espírito. Veio a nascer. Não usou esses atributos pelo pensamento lógico. Aí vai cumprir a missão. Tá, ok. O maior mistério da vida de Jesus, Colossenses 2:9. Então por quê? Por isso que a gente não pode, aqui que a confusão dele ter usado os atributos ou não. O que divide essa vertente é Colossenses 2:9. Porque nele habita corporalmente toda
a plenitude da divindade. É forte. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E agora? Alguém explica a Deus aí? Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Por isso falam que aqui ele usou o atributo, porque nele está incorporado a divindade. Mas outros já dizem o seguinte, que Colossenses está dizendo aqui, Paulo está dizendo à igreja de Colosso, que a plenitude do Espírito era vivida por Cristo, o que nós não conseguimos. Porque ele não pecou, porque ele era Deus? Não, porque ele vivia uma plenitude do Espírito nele. Plenitude fala de totalidade, fala de ser completo. Parece que nós vivemos com o copo pela metade. O vaso nunca está cheio, mas Jesus só andava com um vaso transbordante. Esse é o mistério. Mas por que Jesus então parecia Deus? A vertente diz porque ele usava as qualidades de Deus, mas porque pelo Espírito ele tinha total plenitude, era completo. Por isso se posicionava contra o pecado, por isso operava o que operava. Amém? Então em alguns momentos ele vai falar: ei, como ele falou aqui, todo poder é me dado. Não se esqueça que eu também sou Deus. Aleluia. Vamos para o final. Irmãos, algumas passagens acontecem como o anjo do Senhor. Abra aí Êxodo 3, 5 e 6. Há uma manifestação pré-encarnada de Cristo. Pastor, como isso? Aparece um ser em que os homens vão adorar. E por o homem adorar, o que vai acontecer? Nós configuramos que não era um anjo. Por quê? Porque anjo não tem adoração. Prosseguiu Deus: não te chegues para cá, tira o sapato dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. 6. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. E Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Há, irmãos, configurações em que anjos, em que criaturas pré-encarnadas aparecem, e que nós vamos ver que não era apenas um anjo. Por quê? Porque a ordem é não se prostrar diante do anjo. Anjo não deve ser adorado, somente a Deus. Por isso não adoramos imagem de escultura, porque somente a Deus. Então nessa conjectura aqui, nós vemos que apareceu seres em que homens se prostraram, em que homens adoraram. Isso significa, porque não era um anjo, era a trindade, era a divindade pré-encarnando ou se manifestando, era uma teofania. Então mesmo que Jesus não tinha vindo à terra ainda, a cristofania parecia uma pré-encarnação do Cristo. A teofania, algumas aparições e manifestações do Deus na antiga aliança. Amém, irmãos? Quando a Bíblia fala sobre o anjo do Senhor, a Bíblia muitas vezes está mencionando a Jesus como anjo do Senhor. Anjo do Senhor, a Bíblia às vezes vai falar sobre anjo, e às vezes nós nos deparamos com a expressão anjo do Senhor. A expressão anjo do Senhor está se referindo a Cristo. Amém? Para nós acabarmos, Ele é Pai da eternidade. Isso significa, já falamos aqui, sempre existiu. Espírito Santo, vamos lá rápido e nós terminamos. Agora é coisa rápida só para a gente terminar. Nós somos templo do Espírito Santo. Então o Espírito Santo veio habitar em nós. Hoje nós somos morada, casa, do Espírito Santo.
É a forma como a Trindade, Deus se manifestou no início, Jesus inaugurou o tempo da graça, e o Espírito Santo agora veio para fazer o fechamento dos tempos. Eis que estarei convosco todos os dias à consumação dos séculos. Então Jesus sobe ao assunto aos céus, mas envia o Espírito Santo, o outro Consolador, o Espírito da verdade, que vai testificar o caminho. E isso significa, Jesus habitou entre nós, mas o Espírito Santo habitou dentro de nós. Então Jesus é a revelação de Deus entre nós. O Espírito Santo é a revelação de Deus dentro e não entre nós. Amém? Então, para nós acabarmos, nós vemos aqui como o Espírito Santo é uma pessoa. Atos 5:3 vai falar ali que Ananias e Safira, eles mentiram ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo não fosse uma pessoa, na questão da Trindade, jamais falaria que o homem, que Ananias e Safira, tinha mentido ao Espírito Santo. Amém? Então configura que ele é realmente uma pessoa. A Bíblia diz que ele reporta com gemidos inexprimíveis, Romanos 8:26. Então o papel do Espírito Santo é estar intercedendo por nós, é estar dentro de nós, testificando o caminho, apontando para Cristo. Amém? A Bíblia vai dizer assim em João: e quando vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Do pecado, porque não crê em mim; da justiça, porque vou para o meu Pai, e não me vereis mais; e do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito a vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, olha aqui, ele vos guiará em toda a verdade. Função da terceira pessoa da Trindade. Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu. Ele me glorificará. Olha só, o Espírito Santo glorificará Jesus, porque ele receberá do que é meu, vou-lo-á de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, porque isso vos disse, que há de receber do que é meu, e vou-lo-á de anunciar. Então, para nós acabarmos, a função do Espírito, a terceira pessoa da Trindade, que veio estar conosco, veio fazer morada dentro de nós, a função dele é testificar o caminho. A Bíblia vai dizer aqui em João que ele nos guiará em toda a verdade. E a Bíblia vai dizer aqui que ele vai testificar, ele vai glorificar a Cristo. E aí nós nos arrumamos na questão da Trindade, e aqui a gente acaba. Então, se o Espírito está glorificando a Jesus, que é o Filho, isso está significando, quando o Benerim escreve Bom Dia Espírito Santo, foi muito bom para nos relacionarmos com o Espírito Santo, porém, Jesus é o caminho, ele vai testificar para o caminho. O Espírito Santo tem que nos levar ao caminho, tem que nos levar a Cristo. Então é errado a gente só se relacionar com o Espírito esquecendo de quem? Do Cristo. Porque Jesus disse aqui, ele me glorificará. Então o Espírito Santo, assim como a antiga, olha para mim, aqui a gente acaba, assim como a antiga aliança é um apontamento profético, está apontando para Cristo, o Espírito Santo que está aqui também, ele não está apontando para lá, ele está apontando para aquele que já veio, que é Jesus. Então a antiga aliança aponta para Cristo, mas o Espírito também aponta para Cristo. Lembrai-vos, passado, lembre-se, lembrai-vos daquilo que Jesus vos diz. Então na Trindade a gente se arruma. Quando vamos orar, quando vamos falar com o Pai, vamos ajeitar na nossa vida a Trindade, o que cada um é nesse negócio. Senão vira uma salada, a gente se relaciona até de forma errada. Amém? Fique de pé comigo, em nome de Jesus.